Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você, dentro do nosso programa diário Pílula de Esperança. Deus irá falar com você poderosamente. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Estamos na semana do Calvário, então nós iremos falar bastante sobre a vida de Jesus. E agora, Jesus Cristo na fase de criança, com 12 anos de idade, Ele irá nos ensinar um método pedagógico que pode revolucionar a minha vida espiritual. Você quer aprender? Então leia comigo. Lucas capítulo 1, capítulo 2, versículo 52. E diz assim: Jesus ia crescendo, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meu amigo ou minha amiga, você precisa crescer em sabedoria. É o primeiro passo, o primeiro conselho dentro do método de Jesus Cristo com 12 anos de idade. Você tem investido em sabedoria? Felipe, como que eu invisto em sabedoria? É lendo a palavra de Deus, é estudando livros espirituais, é fazendo um curso, é lendo literaturas, é você desenvolver o seu intelecto para que você possa vir crescer em sabedoria. Lá no livro de Provérbios, Salomão, um homem grande em sabedoria, abaixo de Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que ele foi um homem sábio. A sabedoria que ele estava se expressando no livro de Provérbios está em uma pessoa, e você sabe em quem eu estou falando. A sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo. Se você não consegue investir em livros, investir em cursos, investir em treinamentos, investir numa capacitação intelectual, só investe em Jesus Cristo. Só investe na palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas analfabetas, não sabia saber conjugar o verbo, não sabia fazer nada, nem ler muito menos. Mas quando ela teve o acesso à palavra de Deus e ela começou a forçar o seu intelecto, ela começou a ter sabedoria, porque ela estava lendo o livro da sabedoria, que era a palavra de Deus. E Salomão deixa bem claro também: invista em sabedoria mais do que em ouro e do que a prata. E se te falta sabedoria, recorra à sabedoria suprema, Cristo Jesus. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se te falta sabedoria, peça a Deus, que eu irei te dar liberalmente a sabedoria. Então, não tem como você não ter sabedoria hoje em dia. Basta você pedir para o grande eu sou e você irá receber em nome de Cristo Jesus. Amém? O próximo passo de Jesus Cristo é estatura. Nós sabemos que essa estatura era o crescimento físico de Jesus. Ele tinha 12 anos, então ele estava em fase de crescimento. Nós podemos fazer a estatura da fé, fazer uma aplicação. Como que está a sua estatura da fé hoje em dia? Será que você tem vivido realmente baseado na fé? A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Se você fosse fazer uma autoavaliação da sua fé hoje, de 0 a 10, qual nota que você daria? Você é uma pessoa que acredita que vai dar certo, independente do cenário, independente da política, independente do que está acontecendo? Você tem uma fé firme, pautada na palavra de Deus, custe o que custar? A sua fé está em outro patamar, está em outro nível? Ou a sua fé precisa ser desenvolvida? Meu amigo ou minha amiga, sabe como que você pode crescer a sua fé? É escutando esses vídeos como a meditação diária aqui na Pílula de Esperança. É você escutando sermões que tem na playlist para você, com vários sermões, seja comigo, seja com outros pastores. Importante é você desenvolver a sua fé, porque os dias são maus, a Bíblia assim diz, assim escreveu e está prescrito. E daqui em diante não vai ter melhoria não. Ao contrário, o cenário tem que piorar mais e mais para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa voltar. Mas mesmo com um cenário caótico, um cenário desafiador, eu não vou me abalar. Tem uma música no Inário Adventista que diz assim, ó: pode cair o mundo, eu estou em paz. Sabe por que está em paz? Porque a sua fé está em outro patamar, está no nível 10. Então nada te abala, nada te amedronta, porque você sabe quem você tem crido, que é Cristo Jesus. Aleluia. E você também precisa crescer diante de Deus e diante dos homens. Em outras palavras, você cumprir os princípios que Deus estipulou para mim e para você cumprir dentro da palavra de Deus. Guardar os mandamentos, guardar as suas ordenanças, seguir o assim diz o Senhor e não assim diz o pastor, assim diz o Senhor e não assim diz o obreiro, assim diz o Senhor e não assim diz o profeta do século 21, que muitos profetas eu tenho visto que quando se levanta ele tem perdido até para o GPS. Eu já vi profetas do século 21 errar muito, mas eu nunca vi o GPS errar uma trajetória para te colocar você no destino.
porque muitos falam através da sua emoção e não conforme assim diz o Senhor pede para falar. E você quer averiguar se aquele profeta é de Deus? Veja os seus frutos e veja se ele tem vivido o testemunho de Jesus sobre a sua vida e se ele guarda a lei de Deus, assim diz a palavra de Deus. Você também precisa crescer diante dos homens, é você seguir as leis civis, é você respeitar os homens, as autoridades, as pessoas de cargo de autoridade, como um presidente, como um prefeito, como um vereador, um deputado, um policial, pessoas, qualquer tipo de pessoas. Você precisa aprender com Deus os princípios e aplicar para o próximo. E aí você cumpre um dos maiores mandamentos. Amarás a Deus de todo o seu coração e amarás o seu próximo também. Tá bom? Esse método pedagógico que Jesus Cristo está nos ensinando com 12 anos de idade pode te ajudar a você revolucionar a sua vida espiritual e fazer você ficar firme e forte até Jesus Cristo voltar. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Então curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, que o Senhor possa vir nos ajudar a crescer muito em sabedoria para viver nesse mundo em trevas a qual estamos vivendo. Sabedoria para saber o caminho a qual devemos andar. Sabedoria para saber quem que nós possamos relacionar. E sabedoria para poder viver melhor nesse mundo em trevas. Por favor, meu Deus, meu Pai, aumente a nossa estatura da fé. Que nós possamos confiar no Senhor, porque quando nós tivermos fé, independente do tamanho da nossa fé, se é muito ou de um grão de mostarda, mas se for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos revolucionar, podemos mover montes através da nossa fé. Através da fé nós podemos andar sobre as águas como Pedro andou. Por favor, aumente a estatura da nossa fé para que possa vir se cumprir aquele versículo que os últimos dias o justo viverá pela fé. Por favor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos crescer diante da graça de Deus todos os dias, lendo a Tua Palavra, tendo uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de leitura da Tua Palavra, seguindo os Seus mandamentos e os Seus princípios, mas que nós também não possamos negligenciar diante do nosso próximo, diante da sociedade a qual estamos vivendo, sobre as autoridades que comandam a nossa nação. Por favor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos seguir esse método pedagógico extraordinário que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, está nos ensinando. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, os seus filhos, os seus negócios, o seu trabalho. E aonde você colocar a sua mão, vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Deixa eu te pedir uma ajuda financeira. Se você consegue ajudar nós para que nós possamos montar o mais rápido possível ou começar a comprar as coisas para montarmos um CT de treinamento, nos ajude financeiramente. Somente com dinheiro conseguimos comprar. E eu creio, pelo poder de Jesus, eu tenho fé, que você que está escutando, você pode ser um patrocinador, um colaborador desse projeto e juntos treinar pessoas para a eternidade. Posso contar com sua ajuda? A chave Pix está aqui. E se você deseja ter o seu nome de oração, o seu nome no caderninho de oração, manda mensagem também na chave Pix, que é o meu WhatsApp. Vai ser um prazer anotar o seu pedido de oração, colocar no caderninho e orar enquanto eu viver. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.